batimento de uma nova vida e o eco de uma traição. O que aconteceria se o som mais belo que você já ouviu se tornasse a banda sonora da pior traição da sua vida? O som era um ritmo frenético e esvoaçante, como um beija-flor preso num frasco. Era o som mais belo que Helena Ramos alguma vez tinha ouvido. Aqui está, 160 batimentos por minuto, um coração forte e saudável, disse a doutora Santos, sorrindo enquanto guiava o ecógrafo sobre o ventre plano de Helena. As lágrimas vieram aos olhos de Helena. Esta pequena vida, esvoaçante, era real. Era dela e de Rui. Mal podia esperar para lhe dar a surpresa, para ver como a fachada impenetrável de Rui Moniz, o magnata imobiliário, se desmoronaria no sorriso alegre de um futuro pai. Agarrou a impressão do papel térmico granulado como se fosse um bilhete de lotaria premiado, sem saber que em menos de uma hora se sentiria como um obituário para a vida que acreditava ter. O átrio da Moniz Empreendimentos foi projetado para intimidar. Tetos altíssimos de vidro e aço, pisos de granito preto polido que refletiam a sua insignificância, e um silêncio reverencial que falava de grandes quantidades de dinheiro em movimento. Durante 5 anos, sentiu-se como uma segunda casa para Helena. Hoje, parecia um país estrangeiro. A recepcionista, uma jovem chamada Sofia, cujo sorriso nunca chegava aos olhos, deu a Helena um olhar ensaiado e amável. Senhora Moniz, que surpresa agradável! O senhor Moniz não está à sua espera. Eu sei, sorriu Helena, segurando a mala um pouco mais forte. A preciosa foto do ultrassom estava guardada em segurança lá dentro. Tenho a melhor surpresa para ele. Ele está no gabinete? O sorriso de Sofia vacilou por uma fração de segundo. Um lampejo de pânico cruzou o seu rosto antes que a máscara corporativa voltasse ao lugar. Sim, mas ele está numa reunião muito importante com a divisão de aquisições Varejão. Ele deixou instruções rigorosas para não ser incomodado. Tânia Varejão. O nome era familiar. Jovem, perspicaz, agressiva. Rui a tinha mencionado algumas vezes, impressionado pelo seu instinto assassino. A alegria de Helena era uma bolha flutuante que não podia ser rebentada por uma simples reunião. Só demorará um segundo. Isto é maior do que qualquer aquisição. Prometo. Ela começou a caminhar em direção ao elevador privado que conduzia às suítes executivas no 5º andar. Sofia praticamente saltou da cadeira. Senhora Moniz, por favor, eu realmente não posso deixá-la subir. Ele foi muito específico. A urgência incomum na voz da jovem finalmente surtiu efeito. Uma pequena e fria pontada de inquietação começou no estômago de Helena. Durante 5 anos, ela teve acesso irrestrito. Ela era a esposa, a futura mãe do seu herdeiro, a mulher que Rui chamava de sua estrela polar. Por que a estavam a bloquear como a uma simples vendedora? Sofia, está tudo bem, disse Helena, a voz um pouco mais fria agora. Sou a esposa dele. Assumirei toda a responsabilidade. Ela pressionou o botão do elevador. O seu reflexo, uma mulher suave e elegante, num vestido de cachemira creme, contrastava fortemente com os ângulos duros do átrio. A viagem de elevador foi silenciosa, uma descida suave e rápida que normalmente parecia emocionante. Hoje, a cada andar que passavam, a fria pontada no seu estômago transformava-se num nó de medo. Por que Sofia estava tão desesperada para a deter? O patamar do 500º andar estava em silêncio. A assistente pessoal de Rui, uma mulher mais velha e severa que estava com ele há décadas, não estava na sua secretária. Estranho. As portas duplas do seu gabinete estavam ligeiramente entreabertas.
Helena podia ouvir sons fracos vindos de dentro. Não a cadência retumbante da voz negociadora de Rui, mas um murmúrio baixo e uma risada suave e feminina. O seu coração começou a bater num ritmo frenético próprio, um contraponto doentio ao esvoaçar saudável do coração do seu bebê. Empurrou a pesada porta de carvalho para a abrir. O gabinete era uma obra-prima do poder corporativo. Uma parede de janelas do chão ao teto oferecia uma vista aérea da cidade. Uma enorme secretária de mogno estava vazia. Os seus olhos foram atraídos para o luxuoso sofá de couro no canto, e lá estavam eles. Rui Moniz, seu marido de 5 anos, o homem que segurou a sua mão durante 2 abortos espontâneos e lhe prometeu o mundo, não estava numa reunião. Ele estava inclinado sobre Tânia Varejão, com a mão enredada no seu cabelo liso e escuro. A blusa dela estava desabotoada, a gravata dele solta, e eles estavam presos num beijo apaixonado e voraz. Não era um erro desajeitado e bêbado. Era algo praticado, íntimo. O ar era denso, com uma familiaridade que falava de inúmeros momentos roubados. O tempo pareceu deformar-se, abrandando até que cada segundo fosse um fotograma distinto e doloroso. A lã suave do seu vestido, o couro frio da alça da sua mala a cravar-se no seu ombro, o estalido da foto do ultrassom lá dentro, o som da sua própria respiração, forte e ofegante no gabinete silencioso. Eles não a viram no início. Helena fez um pequeno som involuntário, um suspiro, um soluço. Não tinha certeza. A cabeça de Rui levantou-se bruscamente. Os seus olhos, geralmente de um azul frio e calculista, arregalaram-se de surpresa, mas foi imediatamente substituído por algo mais: aborrecimento, uma irritação pura e inalterada por ter sido interrompido. Não havia vergonha, nem pânico, nem culpa, apenas a fúria fria de um rei cujas câmaras privadas tinham sido violadas. Tânia Varejão afastou-se, com um sorriso de suficiência e triunfo nos lábios, enquanto abotoava tranquilamente a blusa. Olhou para Helena não como para uma mulher magoada, mas como para uma concorrente que acabava de se tornar obsoleta. Helena, disse Rui. A sua voz era um rosnado baixo. Ele levantou-se, endireitando a gravata, um gesto de compostura que era mais insultante do que qualquer pedido de desculpas. Devias ter ligado. A pura ousadia, a culpa no seu tom, quebrou o feitiço. O mundo voltou para ela numa torrente de náuseas e dor branca e ardente. Helena não gritou, não chorou. Ela fez a única coisa que pôde. Virou-se e saiu. Passou pela secretária vazia da assistente. Entrou no elevador silencioso, com a mão apoiada protetoramente no seu estômago. Quando as portas deslizaram, selando-a na caixa de espelhos, finalmente viu o seu próprio reflexo. A mãe alegre e expectante tinha desaparecido. No seu lugar havia um fantasma, o rosto uma máscara pálida de horror, e na sua mão ainda segurava a mala que continha a imagem granulada, a preto e branco, de uma promessa que acabava de se partir num milhão de pedaços irreconhecíveis. A fuga de uma promessa quebrada. O elevador desceu, mas Helena sentiu como se estivesse em queda livre. A descida suave e silenciosa refletia o colapso do seu estômago, o colapso de todo o seu mundo. Quando as portas se abriram para o átrio cavernoso, ela caminhou diretamente através dele, com o olhar fixo nas portas giratórias de vidro à sua frente. Não viu o rosto aflito de Sofia, nem ouviu os sussurros abafados que a seguiram. O ruído de Lisboa atingiu-a como um impacto físico. O som das buzinas, o uivo distante de uma sirene, a cacofonia de 1 milhão de vidas a avançar enquanto a sua acabava de parar. Ela não apanhou um táxi,
Não chamou o seu motorista. Simplesmente caminhou. Os seus pés, calçados com saltos caros, mas pouco práticos, moveram-se automaticamente sobre o pavimento rachado. Caminhou sem direção, um fantasma que deslizava entre as multidões. A Avenida da Liberdade, com as suas montras brilhantes, que antes prometiam uma vida de luxo sem esforço, agora parecia-lhe grotesca. Os diamantes na montra da joalharia pareciam fragmentos de gelo. Os manequins na loja de departamento, embrulhados em sedas e peles, eram apenas efígies ocas de uma vida da qual já não fazia parte. O seu telemóvel começou a vibrar na sua mala, uma vibração persistente e zangada. Ela sabia que era Rui e ignorou-o. Voltou a vibrar e outra vez. Uma notificação de mensagem de texto apareceu no seu relógio. Helena, onde estás? Precisamos de falar sobre isto. Falar sobre isto como se fosse uma negociação de negócios que tinha corrido mal. Como se a sua traição pudesse ser detalhada, discutida e resolvida com um conjunto de termos revistos. A linguagem clínica e distante enviou-lhe uma nova onda de aversão. Encontrou-se no Jardim da Estrela, os caminhos cuidados e as árvores tingidas de outono, um forte contraste com o caos na sua mente. Ela afundou-se num banco frio e vazio. A vibração na sua mala finalmente parou. O silêncio que se seguiu foi de alguma forma mais ruidoso. Tirou a foto do ultrassom, o pequeno vislumbre de vida em forma de feijão. O seu bebé. O seu bebé. A palavra dele era uma faca no seu coração. Esta criança foi concebida numa cama que era uma mentira. Nasceria num lar construído sobre o engano. Que tipo de vida seria esta? Criada por um pai que via o compromisso como um inconveniente menor e uma mãe cujo coração acabava de ser pulverizado. O tormento psicológico começou o seu trabalho insidioso. Os sussurros de autodúvida que ela reprimira durante anos transformaram-se num rugido. Não era interessante o suficiente. Não era ambiciosa o suficiente. Ela tinha abandonado voluntariamente a sua promissora carreira como curadora de arte para ser a esposa corporativa perfeita, a organizar jantares impecáveis, a administrar as suas casas, sendo a mulher serena e elegante no seu braço. Ela pensou que era uma parceria. Agora via pelo que era. Um papel. E aparentemente era substituível. Tânia Varejão era mais jovem, mais ambiciosa, uma jogadora no mundo dele. Helena era apenas a esposa. Outra mensagem de Rui. Não sejas tão dramática, Helena. Não é o que parece. O cavalheirismo que deslizava era tão descarado, tão insultante, que quase a fez rir. Um som histérico e quebrado ficou preso na sua garganta. Não é o que parece. Era exatamente o que parecia. Era a história mais antiga e gasta do livro. O homem poderoso e a sua jovem subordinada, a esposa confiante em casa. Uma clareza fria e dura começou a cortar através da névoa da sua dor. Isto não foi um erro, isto foi um padrão. As noites que ele chamou de reuniões de diretoria, as viagens de fim de semana para relações com investidores, a distância repentina e inexplicável que tinha crescido entre eles no ano passado, que ela tinha estupidamente atribuído ao stress do seu trabalho. Tudo se encaixou. Cada mentira era uma peça perfeitamente colocada num mosaico de traição. Pensou no seu espaçoso apartamento na Estrela com vista para o jardim. Não era um lar, era um cenário. Cada obra de arte, cada peça de mobiliário tinha sido escolhida para projetar uma imagem de poder e sucesso. O sucesso dele. A vida dela tinha se tornado um acessório da dele, e agora o acessório estava manchado. A decisão cristalizou-se, não num momento de raiva,
mas num momento de calma arrepiante. Ela não podia voltar, não podia sentar-se à sua frente na sua mesa de jantar polida e fingir que isto não tinha acontecido. Não podia criar o seu filho naquela casa, naquela vida, a respirar o ar envenenado das suas mentiras. Ficar seria sufocar lentamente, deixar uma parte da sua alma morrer a cada dia. O seu bebê merecia mais. Ela merecia mais. A vibração começou novamente. Desta vez ela respondeu. Onde raios está Helena? A voz de Rui estava tensa, com raiva controlada, não com preocupação. Raiva. A raiva de um homem que tinha perdido o controle da narrativa. Helena olhou para o céu indiferente. A sua própria voz, quando chegou, era irreconhecível. Era calma, firme e vazia. Estou a deixar-te, Rui. Houve um silêncio atordoado do outro lado. Não sejas ridícula. Estás zangada. Volta para casa e resolvemos isso. Não há nada a resolver, disse ela, as palavras aparecerem pedras na sua boca. Eu vi-te. Vi a verdade. Acabou. Estás grávida do meu filho, Helena. Não vais a lado nenhum. O tom possessivo na sua voz, a maneira como ele disse, meu filho, selou o acordo. Estás enganado, sussurrou ela, mais para si mesma do que para ele. Ela terminou a chamada, bloqueando o número dele, sem pensar duas vezes. Levantou-se do banco. O seu movimento era rígido. A longa caminhada não tinha terminado. Ela não estava a caminhar para casa. Estava a caminhar para longe dela. Ela não tinha um plano. Não tinha dinheiro próprio de que falar. Tudo estava ligado ao nome dele, às suas contas conjuntas. Estava grávida, sozinha e à deriva numa cidade de 8 milhões de pessoas. Mas pela primeira vez em anos, sentiu um vislumbre de algo que não era emprestado do sucesso de Rui. Era uma coisa assustadora e frágil, era a sua própria autonomia. Ela tirou o telemóvel pela última vez e percorreu os seus contatos, passando pelos amigos da sociedade e conhecidos de negócios, até encontrar um nome que não ligava há anos. Um salva-vidas para uma vida antes de Rui. O seu dedo parou no ecrã e depois pressionou. Ricardo, disse ela. A sua voz finalmente quebrou. Sou a Helena, Helena Ramos. Preciso da tua ajuda. O plano de fuga. O escritório de Ricardo era a antítese do mundo de Rui. Localizado num prédio antigo num bairro boêmio de Lisboa, era um espaço de caos controlado. As estantes transbordavam de textos legais, pilhas de dossiês cobriam a maioria das superfícies planas e o ar cheirava a papel velho e café forte. Ricardo não tinha mudado desde os seus dias de faculdade, ainda esguio, com uma testa pensativa e olhos gentis, que tinham o dom de ver através das defesas das pessoas. Ele especializou-se em trabalho pro bono, a lutar por inquilinos contra senhorios abusivos e a representar clientes que não podiam pagar o tipo de advogados corporativos e astutos que Rui tinha à sua disposição. Bastou um olhar para o rosto pálido e desfeito de Helena para ele simplesmente dizer: entra, senta-te, vou fazer-te um café. Descafeinado, disse ela atordoada, afundando-se numa poltrona de couro gasta. Estou grávida. Ricardo parou com a mão na cafeteira. A sua expressão suavizou-se da preocupação para uma profunda e dolorosa simpatia. Ah, Helena, lamento muito. Ele não precisava de perguntar o que estava errado. O facto de ela estar ali, a parecer uma refugiada de uma jaula dourada, disse-lhe tudo. Durante a hora seguinte, a história saiu dela. O ultrassom, o gabinete, a expressão de suficiência de Tânia Varejão, a exasperante falta de remorso de Rui.
Ricardo ouviu pacientemente, com as mãos juntas. O seu olhar nunca vacilou, não a interrompeu, não a julgou. Simplesmente a deixou esvaziar o veneno do seu sistema. Quando terminou, a sua voz era um sussurro cru. Finalmente ele falou. Bem, disse. O seu tom era calmo e metódico. Isto é o que ele vai fazer. Primeiro ele tentará controlar-te. Já começou com as chamadas e as mensagens. Quando isso não funcionar, tentará comprar-te, oferecendo um acordo generoso com um acordo de confidencialidade inquebrável. Quando te recusares, ele ameaçará, usará o bebê como alavanca. Dirá que és uma mãe inapta, que és emocionalmente instável, contratará os advogados de custódia mais impiedosos da região. Tentará esgotar-te emocional e financeiramente, até que voltes a rastejar sob as suas condições. Ouvir tudo isso de forma tão clínica era assustador, mas também a validava. Era exatamente o que Rui faria. Ele não via uma família, via um ativo, uma negociação. Não posso lutar contra ele, Ricardo, sussurrou Helena, o desespero a regressar. Ele tem tudo. Eu não tenho nada. O meu nome está nas contas bancárias, mas ele as controla. O meu carro é alugado pela empresa dele. O apartamento está em nome dele. Sou uma dependente glorificada. Não, não és, disse Ricardo com firmeza. Tu és a esposa dele e tu és a mãe do filho dele. Isso dá-te direitos, mas tens razão numa coisa. Uma luta frontal neste momento seria brutal. Ele enterrar-nos-ia em emoções legais, antes que chegássemos sequer à fase de descoberta. Ele inclinou-se para a frente. A sua expressão era séria. Então não lutamos contra ele. Ainda não. Fazemos com que desapareças. A ideia era simultaneamente aterrorizante e libertadora. Simplesmente desaparecer. Como? Tens um ativo que ele não pode tocar facilmente, certo? A herança que tua avó te deixou, o fundo fiduciário. Helena tinha se esquecido disso. Não era uma quantia enorme para os padrões dos Moniz. Um pouco mais de 100 mil euros da sua avó. Uma mulher ferozmente independente que insistiu que o fundo fiduciário fosse estabelecido unicamente no nome de solteira de Helena Ramos, como dinheiro para fugir, por via das dúvidas. Na altura, Helena tinha rido. Agora parecia um salva-vidas de além-túmulo. Teremos de ser inteligentes quanto a isso, continuou Ricardo, já a rabiscar notas num bloco legal. Liquidamos em silêncio, sem grandes transferências. Vamos movê-lo através de uma série de contas. Vou ajudar-te a estabelecer uma nova identidade. Nada ilegal, apenas uma nova vida com o teu nome de solteira. Nova conta bancária, novo telemóvel, nova morada. Vais voltar a ser Helena Ramos. O nome parecia estranho, uma relíquia de uma vida passada. Mas dizê-lo, mesmo na sua mente, parecia respirar ar fresco. Entretanto, do 50º andar da sua torre de vidro, Rui Moniz estava a descobrir os limites do seu poder. As suas chamadas iam para o voicemail, as suas mensagens de texto não eram entregues. Ele foi ao seu apartamento esperando encontrá-la a chorar no quarto, pronta para o seu discurso de desculpa e explicação cuidadosamente elaborado. Encontrou o apartamento vazio. O seu armário estava intacto, a sua caixa de joias cheia. Mas o seu passaporte tinha desaparecido, juntamente com uma pequena e sentimental caixa de coisas da sua mãe. O seu aborrecimento inicial transformou-se numa fúria fria. Isto não fazia parte do guião. Helena deveria ser emocional, maleável. Esta ação silenciosa e decisiva era algo novo. Era um desafio e Rui Moniz não tolerava desafios. Ele fez exatamente o que Ricardo previu. Ligou para o seu chefe de segurança, um ex-detetive com uma rede de contactos. Encontrem a minha esposa.
ordenou. Ela está grávida e emocionalmente angustiada. Estou preocupado com ela. Ele enquadrou como preocupação, mas era uma ordem de recuperação. Ele queria a sua propriedade de volta. Durante as 48 horas seguintes, Ricardo e Helena moveram-se rapidamente. Enquanto os homens de Rui revistavam aeroportos e extratos de cartões de crédito ligados a Helena Moniz, Ricardo estava a estabelecer uma nova vida para Helena Ramos. Encontraram uma pequena casa para alugar numa aldeia tranquila e esquecida na Serra da Estrela. Um lugar de colinas ondulantes, ruas principais tranquilas e um sinal de telemóvel irregular. Era o último lugar onde alguém procuraria a esposa de um milionário de Lisboa. No terceiro dia, Helena saiu do escritório de Ricardo com um telemóvel pré-pago, um cartão de débito para uma nova conta bancária financiada com o dinheiro da sua avó e um mapa. Ela vestia jeans, uma sweatshirt simples e um boné de beisebol, um uniforme de anonimato. Não se parecia em nada com a mulher do vestido de cachemira. "Tem certeza disto, Helena?" perguntou Ricardo, os olhos cheios de preocupação. "Estou aterrorizada", admitiu. "Mas estou mais aterrorizada de ficar. Ele não procurará a Helena Ramos. Ele procura a senhora Moniz e ela já não existe." Ela apanhou um autocarro da estação, um lugar sujo e movimentado, a um mundo de distância dos carros privados e dos átrios imaculados a que estava acostumada. Enquanto o autocarro saía do túnel e entrava na luz desvanecida de uma tarde, ela olhou para o horizonte de Lisboa, uma jaula brilhante da qual acabava de escapar. Uma única lágrima traçou um caminho pela sua face. Não era uma lágrima de tristeza. Era uma lágrima de despedida. Ela estava a conduzir para o desconhecido, uma mulher grávida, com o coração partido e uma pequena conta bancária. Mas estava a conduzir para uma vida que seria pela primeira vez em muito tempo inteiramente dela, o santuário na montanha. A aldeia de Vila Velha do Coa, na Serra da Estrela, era um lugar onde o tempo parecia abrandar. Era uma aldeia de igrejas com campanários brancos, um único semáforo a piscar na rua principal e um extenso parque onde se realizavam mercados agrícolas aos sábados. Para Helena, que agora vivia como Helena Ramos numa pequena cabana de madeira num caminho de terra, era um santuário. O silêncio foi a primeira coisa que ela notou. Era uma entidade viva, quebrada apenas pelo canto dos grilos à noite e pelo sussurro do vento através dos velhos pinheiros. Depois de anos do zumbido constante da cidade de Lisboa, a tranquilidade era simultaneamente perturbadora e profundamente curativa. Os primeiros meses foram um borrão de sobrevivência. Ela comprou um carro familiar usado e confiável, mobilou a sua cabana com móveis de segunda mão da cooperativa de antiguidades da aldeia e aprendeu a arte de viver com um orçamento. Os luxos que ela tinha como garantidos, mercearia gourmet, roupas de designer, tratamentos de spa semanais, evaporaram-se. Foram substituídos por prazeres mais simples e profundos. O sabor de um tomate fresco da banca da quinta, o calor de uma colcha que ela comprou numa venda da igreja, a alegria de sentir o seu bebê a chutar pela primeira vez, sem a sombra da traição, a pairar sobre o momento. A sua gravidez progrediu. O seu ventre inchou numa curva suave e protetora. Ela encontrou uma médica local, uma mulher amável e sensata, chamada Doutora Ana, que não lhe fez perguntas sobre o seu passado ou a ausência de um pai. Em Vila Velha do Coa, as pessoas respeitavam a privacidade. Não eras julgada por quem eras, mas pelo que fazias. E Helena, ou Lena, como os seus vizinhos a conheciam, era calma, educada e mantinha-se no seu canto.
Ela começou a pintar novamente. Tinha abandonado a sua arte depois de casar com Rui, convencida pelos seus súbitos desprezos de que era um hobby giro, mas não uma atividade séria. Agora, com um conjunto de acrílicos baratos e telas da loja de artesanato local, redescobriu a sua voz. Ela não pintava as grandes paisagens urbanas que costumava fazer. Pintava a casca nodosa de um pinheiro, a forma como a luz da manhã se filtrava pela janela da sua cozinha, a força tranquila nos rostos das mulheres no restaurante local. A sua arte tornou-se a sua terapia, uma forma de processar o trauma e recuperar as partes de si mesma que tinha perdido. Mas o fantasma da sua vida passada nunca estava longe. Algumas noites ela acordava com um suor frio, a imagem de Rui e Tânia naquele sofá de couro gravada na sua mente. O conflito psicológico desencadeou-se dentro dela. Ela estava a construir uma nova vida, a encontrar uma força que nunca soube que possuía. No entanto, ela também era uma fugitiva. Sempre que um carro novo parava lentamente no seu caminho, o seu coração acelerava com pânico. Cada número desconhecido que ligava para o seu telemóvel pré-pago enviava-lhe uma descarga de adrenalina. Ricardo era a sua única ligação com esse mundo. Falava uma vez por semana. As suas conversas eram uma dança cuidadosamente coreografada de linguagem codificada. Ele atualizava-a sobre a busca de Rui. Ele era implacável. Rui tinha contratado uma empresa de investigação privada de primeira linha. Tinham marcado os seus registros dentários, colocado alertas no seu número de segurança social e entrevistado todos os amigos e conhecidos que ela tinha. Ele está furioso, Lena, disse Ricardo uma noite. A sua voz era sombria. Já não se trata de amor ou reconciliação. Trata-se do ego dele. Tu o desafiaste. Desapareceste com o que ele considera o seu legado. Ele está a tratar isto como uma aquisição hostil e está determinado a vencer. O conhecimento era um zumbido constante e baixo de ansiedade. Ela vivia com tempo emprestado. O primeiro encontro próximo aconteceu no seu 7º mês. Ela tinha conduzido até Fundão, a cidade maior mais próxima, para comprar um berço. Ao sair da loja de bebés, ela viu-o. Um homem de fato escuro, encostado a um carro, fora do lugar entre os compradores locais. Ele não estava a olhar para ela, mas os seus olhos escaneavam a multidão com uma intensidade profissional e de busca. Era o mesmo olhar que a equipa de segurança de Rui sempre tinha. O sangue de Helena gelou. Ela baixou a cabeça, apertou o seu casaco e caminhou rapidamente na direção oposta. O seu coração batia com força contra as suas costelas. Não olhou para trás. Entrou no seu carro, com as mãos a tremer tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição, e conduziu para casa, tomando uma rota sinuosa e indireta. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. A cabana, que tinha sido o seu santuário, de repente parecia uma armadilha. A tranquilidade da floresta já não era pacífica. Era ameaçadora, cheia de observadores invisíveis. Ela era uma mulher sozinha, grávida, a quilômetros de distância de qualquer pessoa que a pudesse ajudar. O desequilíbrio de poder de que ela tinha fugido parecia mais agudo do que nunca. Ele estava lá, uma entidade vasta e poderosa, com recursos ilimitados. E ela era apenas uma mulher escondida no bosque. Ela olhou para a sua crescente coleção de pinturas encostadas à parede. Eram honestas e cruas, e estavam cheias de uma beleza tranquila que ela tinha encontrado na sua solidão. Eram a prova da mulher em que se estava a transformar. Pensou no bebê, seguro e quente dentro dela, uma vida intocada pelo nome Moniz e pelo seu legado sufocante.
O medo ainda estava lá, um nó frio no seu estômago, mas por baixo dele algo mais estava a endurecer: a determinação. Ela tinha deixado de ser uma vítima. Ela tinha deixado de se esconder. Rui podia ver isto como uma batalha pelo seu legado, mas para Helena era uma luta pelo futuro da sua filha e pela sua própria alma. A temporada de tranquilidade tinha terminado. Aproximava-se uma tempestade e pela primeira vez sentiu-se pronta para enfrentá-la. O confronto e a vitória frágil. O dia em que Rui a encontrou, o céu era de um azul brilhante e implacável. O inverno tinha se instalado na Serra da Estrela, cobrindo os pinheiros com uma fina camada de neve e tornando o ar fresco e limpo. Helena, com 9 meses de gravidez e a sentir-se tão grande e lenta como uma barcaça, estava no seu alpendre a desenhar a beleza austera da paisagem invernal. Um sedã preto, com um aspecto obscenamente caro, rangeu no seu caminho de cascalho. Estava tão fora do lugar no seu mundo rústico que por um momento ela apenas sentiu confusão. Depois a porta do passageiro abriu-se e Rui Moniz saiu. Parecia mais magro, o seu rosto mais duro. As linhas à volta da sua boca estavam mais profundas. Ele usava um casaco de lã cor de carvão, feito à medida. Os seus sapatos de cidade pareciam ridículos no chão nevado. Ele examinou a sua pequena cabana, a sua expressão uma mistura de incredulidade e desgosto, como se não conseguisse compreender como ela podia escolher isto, esta miséria provincial, em vez da vida que ele lhe tinha dado. O primeiro instinto de Helena foi correr, fechar a porta à chave, esconder-se e rezar para que ele fosse embora. Mas o seu corpo era pesado e o seu espírito, forjado em meses de solidão e autossuficiência, recusou-se a acobardar-se. Ela permaneceu sentada na sua cadeira de balanço, o seu caderno de esboços segurado frouxamente no seu colo, com a mão apoiada protetoramente sobre o seu ventre inchado. Ela tinha fantasiado com este momento. Tinha imaginado milhares de cenários diferentes na sua mente. Agora que ele estava aqui, uma estranha e arrepiante calma apoderou-se dela. Esta não era a sua sala de reuniões. Este não era o seu gabinete. Este era o seu lar. Helena, disse ele. Não foi uma pergunta, mas uma declaração de aquisição. Ele tinha encontrado a sua propriedade perdida. Rui, respondeu ela. A sua voz era uniforme. Estás a invadir a minha propriedade? Um lampejo de surpresa cruzou o seu rosto. Ele esperava lágrimas, recriminações, uma cena dramática. Não estava preparado para esta compostura tranquila e inabalável. Estive à tua procura durante 6 meses, disse ele, dando mais um passo. Fiquei muito preocupado. A mentira era tão descarada, tão insultante, que nem sequer a picou. Não é verdade, disse ela. O seu olhar era inabalável. Estavas zangado porque perdeste o controlo. Não finjas que isto é sobre outra coisa. Ele parou. A sua ofensiva de charme corporativo colidiu contra uma parede. Ele mudou de tática. Isto é loucura, Helena. Viver aqui, olha para ti. Esta não é a vida para ti nem para o meu filho. É aí que te enganas, disse ela, finalmente se levantando. Foi um movimento lento e deliberado. O volume total da sua gravidez era agora impossível de ser ignorado por ele. Ela já não era apenas a esposa que tinha fugido. Ela era a mãe de uma criança prestes a nascer. Esta é a primeira vida real que tive em anos, e este é o meu filho, Rui. Perdeste o teu direito a qualquer reivindicação sobre esse título num sofá de couro. Ele balançou a cabeça. O pânico de uma ameaça que ele não conseguia quantificar atingiu-o. Não sejas estúpida. Não sejas dramática. Eu vou dar-te o que quiseres. Um apartamento novo,
uma casa na praia. Basta nomeares o preço. Era a sua julgada final, a transação. Tudo e todos tinham um preço. Ele estava a tentar comprar de volta a sua família, a apagar a sua infidelidade com um talão de cheques. E naquele momento, Helena finalmente entendeu o seu motivo oculto. Não se tratava de amor, ou mesmo de reconciliação. Tratava-se do bebê. Esta criança não era um filho ou uma filha para ele. Era um herdeiro, uma extensão do seu ego, uma continuação da dinastia Moniz que ele estava tão obcecado em construir. Ela e o bebê eram o seu legado, e a sua ausência era uma mancha na sua imagem pública perfeita. Ainda não entendes, pois não? Disse ela, com um sorriso triste e compassivo nos lábios. Não há preço. Não podes comprar isto. Não podes comprar-me. E nunca, jamais, controlarás o meu filho. A sua máscara de cortesia finalmente quebrou, revelando a fúria narcisista e crua por baixo. Pensas que podes tirar o meu filho de mim? Rosnou. É uma rapariga, disse Helena com calma. As palavras ficaram suspensas no ar frio, um facto simples que pareceu desarmá-lo completamente. Uma rapariga? Não o filho e herdeiro Moniz que ele já tinha imaginado. Levar-te-ei a tribunal, sibilou. Vou provar que és instável. Vou contar-lhes como fugiste, como vives na pobreza. Vou despojar-te de tudo. Não terás nada. Este era o homem com quem ela casou. Não o encantador filantropo que cativava as salas de reuniões, mas este estranho frio e cruel que destruiria a mãe do seu filho para vencer. O medo com que ela viveu durante meses desapareceu, queimado por um fogo feroz e primário. Esta era a ursa-mãe, encurralada e pronta para lutar pelo seu filhote. Tenta, disse ela. A sua voz ressoava com uma força que ela não sabia que possuía. Eu não sou a mesma mulher que saiu do teu gabinete, Rui. Eu não sou tua posse. E este bebê, disse ela com a mão no seu estômago, não é um ativo dos Moniz. É a minha filha, e eu protegê-la-ei de ti, não importa o custo. A dinâmica de poder tinha se invertido irrevogavelmente. Ele tinha todo o dinheiro, todos os advogados, toda a influência, mas ela tinha algo que ele queria e nunca, jamais, poderia forçar. A ela e a filha. Ela tinha todo o poder real e ambos sabiam disso. Derrotado por agora, Rui olhou para ela. O seu rosto era uma máscara de incredulidade e fúria. Ele tinha vindo aqui a esperar encontrar uma mulher desfeita e desesperada que ele pudesse manipular facilmente. Ele encontrou uma rainha por direito próprio, a governar sobre um reino pequeno e humilde que ele nunca poderia conquistar. Sem outra palavra, ele virou-se. Regressou ao seu sedã preto e foi embora, deixando rastos na neve e uma nuvem de fumo de escape no ar limpo da montanha. Helena ficou no alpendre, a olhar até que ele se foi. A sua mão nunca deixou o seu ventre. Ela tinha vencido a batalha, mas sabia que a guerra estava apenas a começar. A luta nos tribunais e um final inesperado. A partida de Rui não trouxe paz. Trouxe a fúria fria e calculada de um rei frustrado. Numa semana, chegaram os primeiros documentos legais entregues por um carteiro local desconcertado. Era um pedido de custódia de emergência, um documento cheio de alegações cruéis e fabricadas. Pintava Helena como uma mulher emocionalmente volátil e mentalmente instável, que tinha posto em perigo imprudentemente o seu filho por nascer ao fugir e viver em condições inadequadas. A equipa legal de Rui, a melhor e mais impiedosa que o dinheiro podia comprar, tinha declarado oficialmente guerra. No entanto, Helena estava pronta. No momento em que o carro de Rui desapareceu pelo seu caminho, ela ligou para Ricardo,
Ele encontrou-me, tinha dito. A sua voz era firme. A guerra chegou. Ricardo, fiel à sua palavra, estava a preparar-se. Ele já tinha ligado Helena a uma advogada de direito de família, uma mulher chamada Maria, que tinha a reputação de lutar pelos desfavorecidos. Juntos, eles lançaram uma contraofensiva. Antes que Rui pudesse entregar os seus documentos, eles solicitaram o divórcio no tribunal, citando o adultério. Anexaram uma declaração jurada de Helena a detalhar os eventos no gabinete dele, juntamente com um pedido de ordem de restrição. Eles não estavam apenas a defender-se, estavam a atacar. As semanas seguintes foram um borrão de manobras legais, telefonemas frenéticos e ansiedade crescente. Os advogados de Rui tentaram mudar o caso para Lisboa, onde a sua influência era maior. Maria lutou contra eles a cada passo, argumentando que Helena era residente legal na Serra da Estrela. O estresse era imenso e Helena sentia o peso dele todos os dias. A data do seu parto aproximava-se e a perspectiva de dar à luz enquanto estava envolvida numa batalha legal brutal era aterrorizante. A sua redenção não foi um momento único e dramático, mas um lento e diário esforço. Foi escolher comer uma refeição saudável para o bebê, quando tudo o que ela queria fazer era encolher-se em desespero. Foi tomar as suas vitaminas pré-natais, sair para caminhar no ar frio e obrigar-se a pintar, mesmo quando as suas mãos tremiam. A sua redenção estava na sua recusa calma e persistente em ser desfeita. As mulheres da aldeia, que antes eram estranhas, educadas, tornaram-se o seu sistema de apoio silencioso. Elas deixavam caçarolas no seu alpendre, ofereciam-se para a levar às suas consultas e davam-lhe piscadelas de encorajamento no correio, sentindo uma luta sem precisar de saber os detalhes. Uma semana antes da data do seu parto, uma dor aguda e intensa percorreu as suas costas. O bebê estava a chegar. Em pânico, ela ligou para a sua vizinha, uma mulher mais velha, que a levou para o pequeno hospital comunitário de Fundão. O parto foi longo e difícil, uma manifestação física da batalha emocional que ela estava a travar. Através das ondas de dor, ela concentrou-se num único ponto, o rosto da criança pela qual estava a lutar. Após 14 horas, às 3 da manhã do dia 17, a sua filha nasceu. Era pequena, com um tufo de cabelo escuro e olhos que pareciam ter uma sabedoria ancestral. Quando a enfermeira colocou o embrulho quente e choroso no seu peito, Helena sentiu uma onda de amor tão poderosa, tão absoluta, que apagou todo o medo e dor. Ela conseguiu. Ela trouxe esta vida perfeita e inocente ao mundo, sã e salva. Ela chamou-lhe Graça. 2 dias depois, de volta à sua cabana, Ricardo ligou. A sua voz estava diferente. Ele está a retirar o pedido de custódia, Helena. Helena ficou atordoada. O quê? Por quê? Não faz sentido. Ele estava a jogar para vencer. O pai dele se envolveu, explicou Ricardo. O velho, aparentemente. Ele leu os detalhes nos nossos documentos. O caso da Tânia Varejão. O adultério descarado. Ele é da velha guarda. Ele não se importa que o filho seja um tubarão nos negócios, mas este tipo de escândalo público e desordenado, arrastar uma esposa grávida pela lama, foi um passo demasiado longe. Ele vê isso como uma mancha no nome Moniz. Foi um final anticlimático, quase absurdo para a guerra. Não uma vitória nos tribunais, não uma mudança de coração, mas uma decisão de negócios tomada pelo patriarca da família para proteger a marca. Uma semana depois, chegou um pacote final dos novos advogados de Rui. Era um acordo de divórcio. Era frio,
transacional e brutalmente simples. Ele renunciava a todos os direitos parentais sobre Graça, em troca de o seu nome ser mantido fora da certidão de nascimento e um acordo de confidencialidade permanente de Helena, seria estabelecido um fundo fiduciário para a educação e o bem-estar da criança. Ele forneceria apoio financeiro à distância, mas não queria fazer parte da vida dela. Não havia uma carta, nem um pedido de desculpas, nem uma palavra final. Para Rui, a batalha foi perdida. O ativo foi cancelado. A sua redenção, se é que se pode chamar assim, não foi encontrar a sua humanidade, mas cortar as suas perdas. Ele escolheu o seu nome, o seu legado, o seu império, em vez da sua própria filha. Helena sentou-se na sua simples mesa de cozinha. Os documentos legais espalharam-se à sua frente e ela assinou o seu nome. Helena Ramos. Olhou para Graça, que dormia pacificamente no seu berço, e não sentiu tristeza, mas uma profunda sensação de alívio. Graça cresceria sem um pai poderoso e rico, mas também cresceria livre da sua influência corrosiva, do seu amor condicional e do peso do seu nome. Cresceria numa pequena cabana, rodeada pela tranquilidade do bosque e pelo amor de uma mãe que lutou contra um dragão por ela. E isso, Helena sabia, era uma vitória sem medida.